Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nessa aventura tão linda de ver, testemunhar o que Deus está fazendo na terra. E Deus está usando as crianças. Ele quer usar você para levar as crianças a Cristo, levar as crianças a formarem um exército de intercessores, um exército de pequenos missionários, um exército forte, que ora, que lê a palavra de Deus, disciplinado, que tem a sua formação militar e que ama Jesus. Para conversar sobre os Gideões Mirins, sobre o desfile do 7 de setembro, temos aqui no nosso estúdio os queridos irmãos Cleiton e Rúbia. Eles vão compartilhar conosco sobre os Gideões Mirins aqui em Belo Horizonte, como Deus tem usado estas crianças. Então, não saia daí. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que as conversões genuínas e muitos chamados missionários e muitos chamados para o ministério de pessoas envolvidas, apaixonadas por Jesus e prontos a dar a sua vida por Cristo, estas experiências acontecem na infância. Crianças, adolescentes, jovens têm experiências fantásticas com o Senhor e se tornam soldados, guerreiros de Cristo. Por isso é tão importante que a igreja invista nas crianças. É tão importante que os pastores, os líderes que trabalham com as crianças, não busquem apenas entreter os pequenos, mas busquem dar-lhes conteúdo na palavra de Deus. Levar as crianças a terem uma vida com Deus, uma vida frutífera. E esse é o propósito dos Gideões Mirins. E hoje temos a alegria de ter conosco Rúbia. Rúbia, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Cleiton, por estar aqui com a gente hoje. E nós queremos conversar com este casal tão especial sobre as crianças, sobre esse trabalho dos Gideões Mirins aqui em Belo Horizonte. Bem, queremos conhecer um pouquinho a história de vocês, um de cada vez. Primeiro, Cleiton. Conte pra gente, Cleiton, em poucas palavras, porque nosso tempo passa tão rápido. É verdade. Conte um pouquinho sobre como você teve a sua experiência com o Senhor e como esse chamado para trabalhar com as crianças veio ao seu coração. Desde a minha infância, eu era levado à igreja, em uma igreja, e ficava na salinha. Só que eu não me converti quando criança. Mas aquela sementinha ficou no meu coração. Aos 17 anos, eu me converti e aceitei a Cristo no coração, senti algo tão maravilhoso e sempre muito envolvido nos ministérios da igreja, trabalhando com jovens e tantas outras coisas. E me casei com a Rúbia. Isso aí. Me casei com ela com 22 anos. E o Senhor nos chamou juntamente para um ministério infantil na igreja a qual pertencíamos. E eu não tinha chamado para crianças, mas o Senhor me chamou ali. E a partir deste momento foi algo maravilhoso, que o Senhor nos despertou para algo que às vezes estava tão escondidinho lá, no coração da gente. Para mim foi algo muito diferente do que eu já fazia, mas aprendemos a apaixonar com aquilo. Amar as crianças e viver aquilo todos os dias, respirar, Amém. O ministério infantil tem que ser algo que tem que ser respirado todo dia. Sim, tem que estar no nosso... Fazer parte da nossa vida, Isso, tem que fazer parte. Dedicação integral. Exatamente, tem que ser com amor. Amém. É quem ama, respira e faz o que é o melhor. Amém. Então, o amor por criança surgiu assim, de forma inesperada. Amém. Mas já fazem aproximadamente 16 anos esse chamado. E Deus tem aprimorado a cada dia nossos sonhos, despertado muitos desejos,
muitas vontades em fazer o melhor para o Senhor. Amém. 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 E você, Rubi, como que foi a sua experiência com Jesus e como que você trouxe o Cleiton, essa joia do Senhor, para estar junto, trabalhando com as crianças? Então, eu nasci, né? Minha mãe converteu, eu tinha 1 ano de idade. E ela me contava que quando ela aceitou a Cristo, né? Numa igrejinha, numa congregação que tinha perto de casa, ela falou que ela aceitou, os meus irmãos aceitaram, e como eu tinha 1 aninho, ela fala que eu levantei do banco, eu corri e fui lá também. Então tem pra mim que naquele dia eu aceitei a Cristo, com 1 aninho de idade. Que lindo. Então eu cresci na igreja, né, ouvindo a palavra, sempre gostei de estar na salinha, de estar com as tias, né, do Ministério Infantil lá dentro, ajudando. E fui crescendo nesse ambiente, sempre gostei de trabalhar com criança, de mexer com criança, então sempre, desde sempre, né. E então, quando eu comecei a trabalhar com o ministério junto com ele, né, foi aí que nós fomos crescendo e vendo que realmente o chamado era sério, né? Então, nós estamos cada dia mais crescendo. Quando ouvimos falar sobre o Ministério Gideões Mirins, aí o nosso coração apaixonou mais ainda, porque a gente viu... Foi algo que nós nunca tínhamos experimentado. Foi muito bom. Isso, e aí a gente viu que Deus tinha um propósito maior no coração das crianças do que o que a gente já fazia. E começamos a trabalhar. E para mim foi mais prazeroso ainda, porque nós trabalhamos com as crianças com um plano de salvação. E foi o que eu vivi na minha infância. Então, através do plano de salvação, o livrinho sem palavras, é que eu me converti. Eu me batizei aos 12 anos de idade. A gente sempre tem aquela dançadinha na adolescência, né? Mas o meu pé nunca esteve fora da igreja. E eu sabia que Deus estava comigo, Ele tinha um propósito maior. E eu fui atrás do propósito. Aos 18 anos, realmente eu tomei posse daquele chamado e aí comecei a trabalhar de verdade na obra. E cada dia mais. É verdade. Nós sabemos que a Ana tem aquela canção, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Ele capacita o chamado, Ele nos prepara, Ele nos dá esta bênção tão maravilhosa. Então, nós vemos aqui na história dos dois algo em comum, que os dois receberam a educação, a semente ficou. Como é importante, não é, Cleiton, Rubi? Como é importante a igreja investir nas crianças. Porque muitas vezes há muitos professores da escola dominical, ou mesmo líderes que pensam que a criança é estorvo, que a criança atrapalha, então vai ter a salinha para não atrapalhar o culto. Exatamente. E não é isso. Não. Eles estão sedentos, né? Como vocês veem, como você vê, Cleiton, as crianças ali, os Gideões Mirins, como eles reagem, eles gostam, como você vê as crianças como os Gideões Mirins, o coraçãozinho deles? Olha, a gente percebe que há um grito na alma deles para esse chamado, para esse ensino, né, para esse cuidado. E a igreja tem que investir nesse cuidado. Sim. A cada dia nós percebemos o quanto nossas crianças são bombardeadas por tantas outras coisas, né, como a tecnologia, as ideologias, né, e as crianças estão procurando, elas estão dando um grito de socorro. Sim. E esse grito de socorro nós temos que oferecer para elas, que é Jesus. E o que nós percebemos são muitas crianças alegres, sabe? Muitas crianças que às vezes tiveram algum maltrato, algum histórico triste, né? E a gente percebe que ali é o escape delas. E com isso algumas aceitam Jesus, né? E o nosso lema é fazer Cristo conhecido às crianças. Sim. E as crianças têm aceitado a Cristo. Nós temos visto transformação, histórico de abusos, sabe, sendo ultrapassados. Então, Deus tem feito uma obra muito grande, a gente tem ficado muito feliz em ver as crianças da forma que estão se encaminhando, em ver a igreja já tomando uma nova direção de cuidar definitivamente das crianças. Isso tem sido muito bom. Amém. E, Rúbia, vocês têm, assim, como contar algum testemunho de crianças, de vitória, de respostas de oração, de algo assim que mexeu com vocês? Como é a igreja depois que começou com os Gideões Mirins?
As crianças, elas amadurecem muito com esse trabalho, né? Na palavra, elas aprendem coisas que ficam deslumbradas. E hoje a gente fala sobre o céu para ela. Cada aula que elas aprendem uma coisa sobre a Bíblia, o olhinho delas brilham. Sim. Né? E a gente vê experiências e relatos de pais, de verem as crianças sendo transformadas em casa. Né? Eles chegam para a gente e falam, a minha criança hoje o meu filho disse que agora ele vai me agradecer mais, né? Uma coisa que nós ensinamos, assim, que temos que ser gratos a todas as coisas. Ela fala assim, hoje ele me agradece até pelo almoço. Aí eu faço almoço, ai mãe, que delícia, obrigada por esse almoço. Oh, que lindo. Então a gente vê na própria vida da criança mesmo a mudança, né? E cada sementinha, cada culto que passa, cada aula que eles recebem, eles têm um coraçãozinho cheio de esperança, né? Amam mais a Cristo, a gente pode ver isso. Não deixam de ser crianças, sim, né? Sim. E lá no ministério... Nem podem deixar. Não podem. Né? A gente sempre fala, né? Continuam sapeca, continuam fazendo arte, mas eles têm o recurso de pedir o perdão, eles reconhecem o erro. Então, sim, isso tudo faz parte do crescimento espiritual deles, né? Sim. E a gente vê que nos Gideões Mirins eles encontram algumas figuras que estão em falta hoje em dia. A figura paterna, né? Sim. No capitão que eles pegam, né? Então eles veem um homem ali agindo com eles, né? Pronto para ouvir. Sendo um exemplo. Sendo um exemplo, um referencial. Que está em falta hoje, realmente, né? Sim. E depois do ministério também, muitos homens entraram para o ministério, né? Que é importante. Sim. Essa figura faz falta para as crianças. Sim. E também tem a parte que eles entram na disciplina, né? Que a gente trabalha bastante, a disciplina de leitura da Bíblia, de oração, a gente cobra deles e eles falam a verdade. Eu orei, tia. Não orei, conselheira, eu não orei. Mas eles falam e fazem também. Então, aprendem tudo isso. Então, a gente vê no próprio testemunho familiar, que os pais nos procuram para dar esse retorno. É o mais importante. É isso aí. Deus quer levantar, fortalecer a igreja, Deus quer trazer avivamento, isso vem através das crianças. Nós vemos na história de Israel crianças sendo usadas por Deus para uma reforma, para uma mudança nacional, como aconteceu no caso de Joás, no caso de Josias, reis que eram crianças, começaram a reinar com 7 anos de idade, com 8 anos de idade. Nós vemos Deus trazendo uma reforma espiritual. Bem, estamos conversando aqui sobre os Gideões Mirins e talvez você queira conhecer um pouquinho mais sobre essa turminha. Então você vai assistir a uma matéria agora do nosso 7 de setembro, em que as nossas crianças desfilaram aqui em Belo Horizonte, em Londrina, em outros lugares do Brasil, e você vai ver um pouquinho desta turminha aí, do seu trabalho e do que Deus quer fazer com as nossas crianças, amadurecendo, fazendo germinar esta sementinha nos seus corações. Assista comigo esta matéria e deixe Deus falar ao seu coração. Vamos lá. Os Gideões Mirins são crianças intercessoras que têm entre 7 e 12 anos de idade. Esse exército está ligado ao Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Tudo começou quando a pastora Suzy Valadão decidiu investir nas crianças. Ela viajou o mundo inteiro implantando esse ministério, legado deixado para sua primogênita, Radassa Valadão. Dando prosseguimento a esse trabalho, muitas igrejas também têm se dedicado às crianças. Um exemplo disso é a igreja do bairro Palmeiras, aqui em Belo Horizonte. O Exército Infantil sabe a importância em orar por outras crianças e em esperar a volta de Jesus. Os Gideões Mirins também participam de importantes eventos. Um deles é aqui no Brasil, o desfile de 7 de setembro. A criançada marcha clamando a Deus por nossos governantes. A Igreja Batista da Lagoinha Palmeiras marcou presença no desfile. Os mirins levantaram a bandeira do ministério, mostrando que crianças também oram.
Dessa turminha podemos esperar muita animação e vontade em servir ao Senhor de todo o coração. A cidade de Londrina não ficou de fora e levou seu exército infantil para marchar por um país melhor, por um Brasil que conheça a Deus. O Ministério Gideões Mirins conta com crianças intercessoras de muitas nações. Camarões é uma delas. Uma criança que ora certamente será um adulto cheio da presença de Deus e de muitas bênçãos. Que seu filho conheça a palavra de Deus ainda na infância e, assim, se torne instrumento nas mãos de Jesus. Entre em contato com o Ministério para informações sobre os Gideões Mirins. O telefone é 31-3429-1400. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí. E nós sabemos que estas crianças, os Gideões Mirins, já estão hoje em cerca de 15 nações nos 3 continentes. As crianças estão como os Gideões Kids nas nações latinas, aqui na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, em Honduras, os Gideões Kids. Temos os Gideon Kids nas nações de língua inglesa. Então, nós temos ali no centro da África várias nações ali que falam o inglês e o Swahili, e temos os Gideon Kids. São crianças assim, na África, você tem 3.000 Gideões Mirins no Congo, 5.000 em Burundi, é uma fartura de crianças na África. Nós temos os Watoto wa Gideone, que é em Swahili, no Congo e outras nações ali, o Watoto wa Gideone. E a Mama Safi, com os Watoto, ela já gravou 2 CDs, aliás, fizeram 2 vídeos do coral das crianças dançando e cantando os Gideões Mirins. E agora vão fazer o 3º álbum. E é muito lindo ver que a igreja pode oferecer uma carreira para as crianças, uma carreira cristã saudável, deixando essa semente germinar. Gideões Mirins, Gideões Teen, Gideões Jovens, Gideões Adultos, líderes da igreja. Bem, com Cleiton e Rúbia, nós estamos conversando sobre os Gideões Mirins aqui. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, Rúbia, para a gente sobre a possibilidade, porque muitos podem pensar assim, Gideão Mirim é só criança crente. Tem alguma criança que, às vezes, famílias problemáticas, que não são cristãos ainda, se tornaram Gideões Mirins lá com vocês? Temos várias crianças que começaram a participar, né, dos iniciantes, que é a primeira tropinha. Antes deles se formarem Gideões, eles estão ali, recebendo o plano de salvação, né, aprendendo sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo. E ali, nesses primeiros passos, os pais acompanhando as crianças, e eles se convertem ali. A criança leva os pais. E lá na nossa igreja a gente tem o culto que acontece ao mesmo tempo. Então, enquanto as crianças estão nos Gideões, os pais estavam ficando no culto. E ali houve várias conversões de pais que já são frequentes na igreja agora, né, aceitaram a Cristo. Uma mãe aceitou e logo depois vem o pai também acompanhando a criança. E muda a vida da família. Muda completamente. Né? E tem aquelas crianças também que às vezes têm os problemas, né? Muito agressiva, ou sofreram algum trauma na infância mesmo, na primeira infância, e ali começam a trabalhar aquilo no coraçãozinho. E os próprios psicólogos já mandam o recado. Eles conseguiram desabafar, conseguiram passar a página. Então, agora eles estão crescendo e a família vem para ouvir também. Que lindo. Eles querem saber do que eles estão bebendo que mudou a vida da criança, né? Que lindo. E aí eles começam a fazer parte e se convertem também. Amém. Então, é muito legal essa parte de trazer crianças da comunidade para estar participando. E com isso a igreja cresce em todo sentido. Sim. Né? Indo no ID. Cleiton, fale um pouquinho para a gente, porque você é militar, não é? Ou foi militar? Não, não sou militar. Agora sou do Exército de Cristo. Sim. Fale para a gente da importância da figura masculina ali com as crianças e como elas se sentem fazendo parte assim desse exército, a formação ali no desfile, como elas se sentiam
E o que você percebeu em outras crianças que estavam assistindo e que não eram Gideões Mirins ainda? Olha, essa figura masculina ela é muito importante na vida da criança. E o que a gente percebe é o respeito que elas têm por essa figura. Tá? Hoje, a gente, como trabalha com o Ministério Infantil há algum tempo, né, a gente percebe que falta muito essa figura masculina em todos os ministérios infantis, não somente os Gideões Mirins. E é raro, né? É raro você chegar numa igreja, você vê os tios. O casal, é verdade. Não é verdade? A gente vê mais as tias. E esse foi um despertamento de Deus no meu coração, que a gente teria que levantar homens, porque eles formam nas crianças uma figura diferente. Sim. Né? Elas precisam dessa figura de respeito. Lá a gente é o capitão, né, da tropa. Sim. Então eles respeitam o capitão. Hierarquia, exatamente. Né? Governo. Ensina sobre hierarquia. Né? Eu acho que o ensino cívico-militar é muito importante para fazer mesmo que a criança respeite alguns limites. Então isso tem sido maravilhoso na vida delas, para figura masculina, né, como até mesmo pai. Tem criança que não tem o pai, né, o pai terreno. Sente falta, né? Às vezes a casa só tem mulher, mãe, avó. Exatamente. Então ali ela encontra essa figura, né, e é muito importante isso para elas, é muito bom. E fale um pouquinho dos desafios missionários. Vocês fizeram alguns passeios com eles, né? Na igreja, no museu. Conte como foi isso. Olha, no Museu Expedicionário, né, da Segunda Guerra, até em Belo Horizonte, é algo muito legal que a gente visita lá, né, todas as fases que eles passaram. As crianças veem aqueles monumentos, as roupas, né, as armas, e ver como foi importante, né, esse momento cívico para o Brasil, né, de enviar tropas para a Segunda Guerra Mundial. Então, foi muito lindo e elas valorizam esse ensino militar, valorizam o esforço, dão valor à importância de obedecer, né? Então, é algo muito maravilhoso. E também já fomos em outras igrejas que percebemos que o chegar das crianças ali mudou o ambiente. Que bom. Né? Criança muda o ambiente, né? Uma festa sem criança fica uma festa sem graça, né? É os desafios missionários, né, que eles fazem. Exatamente. E temos projetos muito legais de evangelismo no sinal, de trânsito, nas praças. Esses são... Seguram faixas? Isso, nós vamos começar esses agora. Sim. Então já estamos lá programando as nossas turminhas para ir para a rua mesmo e pregar o evangelho. Né? Eles aprenderam, receberam o evangelho e não pode ficar só para eles, né? Os Gideões Mirins têm algo muito interessante, que eles são intercessores. Sim. Né? Eles aprenderam que são intercessores e que têm que levar a palavra de Deus aonde forem. Então, isso que nós vamos fazer a partir de agora. Amém. Eu achei interessante, Rúbia e Cleiton, que conversando com algumas irmãs que estiveram no desfile do 7 de setembro, eu mesma não pude, porque estava em São Paulo, no nosso congresso, mas no desfile, então, uma irmã estava contando que estavam orando ali na Praça 7 e disseram, os Gideões Mirins já estão desfilando. E foram para lá. E algumas crianças que estavam ali assistindo o desfile falavam para a mãe, eu quero também ser um Gideão Mirim, como que eu faço? E a mãe falando assim, isso aí é o trabalho da igreja. É a igreja que está fazendo esse trabalho tão lindo. A gente vai ter de ir para a igreja para vocês serem Gideões Mirins. Foi muito importante aquilo ali. Para as nossas crianças, né? É um momento cívico muito importante, né? De abençoar a nossa nação, abençoar os nossos governantes. Aquilo ali, no mundo espiritual, tem uma força muito grande. E é muito lindo você estar desfilando ali na avenida com as crianças, com aquela pose de militar. E as crianças, todas as de fora, né? A pastora falou, ficam tão maravilhadas, querem participar. Nós vemos muitas pessoas assim, empolgadas do lado de fora de ver aquilo, algo diferente, né? Num desfile de 7 de setembro. E é muito bom, é muito gostoso você ver nos olhinhos das crianças o desejo de fazer parte,
né? Então eu vejo que os campos estão brancos mesmo. E ali eles se sentem soldados mesmo. Eu acho que é o momento que eles falam, eu faço parte de um exército e agora eu vou. E eles profetizam, eles vão falando. A avenida foi cumprida maior dessa vez, né? Um espaço maior. A área do desfile, né? Foi maior um pouquinho, aumentou alguns quarteirões, mas eles foram até o fim. Não perderam, não saíram da fila. E é engraçado que quando o capitão chega, né? A gente chegou lá, estava bem movimentado e estava só divididos por idade, mas na hora que o capitão apita, eles já formam a fila, já se posicionam e já ficam preparados para marchar mesmo, para sair e ficam ansiosos. Que hora que vai ser? Como que vai ser? Calma que está dando tempo. E aí, quando eles começam, eles não querem nem parar. A gente custou reunir eles de novo no finalzinho. É um trabalho muito gratificante. Não tem preço no mundo que paga, não tem nada que paga ver uma criança transformada, ver uma criança levando tão a sério um ministério como esse, né, tão abençoado. Eu acho que é algo maravilhoso, não tem explicação. Sim. É muito bom. Graças a Deus. Ai, nós ficamos assim com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor. Quando lembramos como nasceu esse ministério, não é? Recebemos uma cartinha de uma criança de 7 anos, uma criança aqui de Araxá. E na cartinha ele escreveu para nós: Pastor Paulo, Pastora Ângela, meus pais são gideões na torre. Eu queria orar com eles, mas eles disseram que criança não pode entrar na torre. Mas, por favor, criem os gideões mirins. Essa criança deu um nome no exército. Que lindo. Criem os gideões mirins para que nós possamos, para que as crianças também possam orar. Eu passei o desafio para a Suzy. Ela buscou do Senhor, buscamos conhecer os trabalhos com formação militar, como os escoteiros, trabalhos que já existem em outras denominações, e Deus nos trouxe, então, toda a logística dos Gideões Mirins. E tem sido esta bênção tão grande. E você pode realmente levar avante este chamado. Enquanto nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa, eu quero que você medite em tudo que você ouviu até agora. Desde as crianças que aí estão, até os adultos, pastores, cada um possa meditar e deixar o Espírito Santo te falar, enquanto a Patrícia, ao piano, vai tocar uma canção de adoração ao Senhor. Patrícia, leve-nos à sala do trono e queremos meditar em tudo que temos ouvido. Vamos lá.
Muito bem, eu sei que você esteve pensando um pouco sobre isso, sobre a importância das crianças, sobre a importância de plantarmos, de colocarmos no seu coração princípios da palavra de Deus, princípios que jamais perderão, princípios do amor, da salvação, da bondade do nosso Deus, de obediência, de disciplina, de leitura da palavra, de oração, estas coisas que são tão importantes. E quando a gente aprende desde pequeno, nós crescemos de uma maneira mais saudável. Isso é muito importante no lar, na família e para toda a nação. Então, eu gostaria nessa hora de pedir Cleiton e Rúbia. Vou pedir ao Cleiton para trazer uma palavra para os pastores que estão nos assistindo sobre a importância deste ministério e a facilidade que tem de receber o ensino e de colocar em prática tudo isso aí. Amém. Eu queria deixar uma palavra para os meus amigos, meus irmãos pastores, sobre a importância do ministério infantil na sua igreja. E o Ministério Gideões Mirins veio para fortalecer o ministério infantil. Então, como diz a palavra de Deus, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Que você seja agora revestido de coragem, de fé, de ousadia, e entender que a criança não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje. Você está plantando algo que você vai germinar na sua igreja, no reino de Deus, resultados que você nunca esperava. Então, que Deus te abençoe, invista nas crianças na sua igreja, busque cuidar delas, invista no ministério infantil, porque o Senhor há de fazer grandes coisas através da sua vida, pastor. Cuide das suas crianças, invista nelas, você verá grandes resultados. Amém, amém. Rubem, eu queria uma palavra para os pais, porque muitas vezes hoje é muito fácil fazer uma criança ficar quietinha, dando um celular e deixando à frente da televisão, não sabendo os pais que as crianças estão aprendendo coisas que não deveriam, né? Então, a importância da criança é buscar ter o seu momento de oração. Queria que você trouxesse uma palavra para os pais que estão nos assistindo. É verdade. Hoje as crianças têm esse acesso, né, bem aberto a redes sociais, a coisas que eles estão livres, né? Num apertar de um botão, eles recebem informações que nós não sabemos às vezes de onde vem. E eu como mãe, né, como conselheira ali, pastora, eu deixo um recado para você, busque uma orientação, um caminho para o seu filho, porque às vezes a criança não é indisciplinada, às vezes ela precisa de uma orientação, de alguém para aconselhar. Lá mesmo nos Gideões Mirins, nós somos chamados de conselheiros justamente por isso, porque nós aconselhamos a como eles devem se comportar, procuramos ajudar não somente a criança, também os pais, família, se você está com dificuldade com seu filho, né, de ensiná-lo a palavra de Deus, de trazer a ele esse detalhe de procurar, de buscar sozinho o caminho, né? Eu quero te dizer que você é o caminho que ele precisa. Então, leve a ele ter acesso, né? Se na sua igreja não tem, busque com o pastor, olha, eu ouvi dizer, vamos procurar mais informação. Seja você também um conselheiro, que é o que nós temos lá. Muitos pais, vendo a transformação, o trabalho feito com a criança, eles têm acendido no coração essa chama de ser um conselheiro também. E aí a família toda se torna um exército dentro de casa. Então, você que está precisando de uma ajuda e que quer algo maior, um alimento mais sólido para a sua criança, busque os Gideões Mirins. Você vai ver um resultado extraordinário na sua casa, na sua família. Com certeza. Amém. E vocês têm Gideão Mirim em casa, não é? Temos. Tem? Temos, sim. 2,5. 2,5. É, porque o outro pequenininho ainda está Tem 6 anos, mas já participa de todos E um os já está irmãos. aqui conosco, aqui no estúdio. Sim, tem sim. o Eric. Vamos chamá-la aqui, vem cá. Vem cá, Eric. Nós vamos dar um tchau, fica aqui do lado da mamãe Isso. aqui. Esse é o filho número 2. Esse é o 2, né? Aí está com uniforme, verdade, coragem, amor. E é um Gideão Mirim, vai ser um Gideão Tim daqui a pouquinho. Isso não é mesmo. verdade? Bem, nós louvamos a Deus pela vida de Cleiton, de Rúbia e de todos os conselheiros dos Gideões Mirins. Louvamos a Deus porque as crianças têm podido levantar
este nome, o nome de Cristo nesta geração e louvar e bendizer ao Senhor. Bem, aqui estamos com esse desafio para você. Acesse o nosso site para que você possa ter o contato e saber como implantar os Gideões Mirins na sua igreja. Entre em contato conosco. Nosso telefone 3429-1400 é o telefone do nosso escritório. Belo Horizonte é o 31, o código, que você possa colocar o ministério lá. Queridos, muito obrigado. Foi um prazer vocês estarem aqui. Pastor. Permaneçam firmes, Amém. levantando as crianças e seja Gideão Mirim, Gideão Tim, Gideão de verdade até a vinda de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.